E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje temos uma viagem especial no tempo. Vamos relembrar uma invenção que, acreditem ou não, revolucionou a comunicação mundial: o fax. Pode parecer meio jurássico hoje em dia, mas essa maquininha já foi o top de linha no mundo dos negócios e até na comunicação pessoal. Era o que havia de mais moderno. Imagina só, mandar documentos na hora para qualquer canto do planeta, sem precisar esperar dias ou semanas pelo correio. Era o puro suco do progresso, uma verdadeira revolução na forma como as pessoas e empresas se comunicavam. E a história do fax, minha gente, essa é daquelas de colocar o cinto e segurar firme. É cheia de altos e baixos, de inovações e desafios. Ela se mistura com a própria história da comunicação, desde o tempo do telégrafo até a internet que a gente usa hoje. Cada passo foi crucial para chegarmos onde estamos. É uma saga de inovação, de empresas que botaram fé numa ideia e viraram o jogo. Empresas que ousaram sonhar e transformar esses sonhos em realidade. Bora desvendar essa bagaça juntos? Vamos explorar cada detalhe dessa jornada tecnológica e entender como o fax moldou o mundo da comunicação. Preparem-se para uma viagem fascinante. Nossa história começa lá em 1843, na terra do kilt e da gaita de fole, a Escócia, um lugar repleto de tradições e inovações. É aqui que encontramos um homem extraordinário chamado Alexander Bain. Bain era um inventor de mão cheia, um verdadeiro gênio da era vitoriana. Ele passava os dias imerso em seu laboratório, sempre pensando em como criar novas tecnologias que pudessem mudar o mundo. Ele já tinha até inventado o relógio elétrico, uma inovação que por si só já era impressionante. Mas aquele gênio inquieto queria mais, muito mais. E foi assim que, mexendo com eletricidade, magnetismo e um mecanismo de pêndulo, Bain deu vida ao primeiro aparelho capaz de mandar imagens pelos fios: o fax. Imagine a emoção de ver uma imagem sendo transmitida por fios pela primeira vez. É claro que a máquina era um trambolho comparada com os modelos que a gente viu depois, mas para a época, aquilo foi uma revolução. A invenção de Bain abriu portas para uma nova era de comunicação, mudando para sempre a forma como as pessoas compartilhavam informações. Ele não apenas criou uma máquina, ele plantou a semente para futuras inovações tecnológicas que continuariam a evoluir e impactar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Tenta imaginar a tremedeira geral quando o Bain enviou a primeira imagem por fax. Era só um desenho simples, uns rabiscos, umas linhas tortas, mas aquilo significava um passo enorme para a comunicação. Pela primeira vez na história, dava para mandar uma imagem para longe sem precisar levar o papel na mão. A parada bombou. Os jornais da época ficaram alvoroçados com a máquina que mandava imagens pelos fios. Mas, como nem tudo são flores, a tecnologia ainda engatinhava e o fax demorou para pegar de verdade. Mas a sementinha da comunicação instantânea já estava plantada. Depois da invenção do Bain, outros inventores e empresas começaram a dar seus pitacos para melhorar o fax. No final do século XIX, o italiano Giovanni Caselli, que manjava dos Paranauê, criou o pantelégrafo, um fax turbinado que fez sucesso na Europa. Aí, no comecinho do século XX, com o telefone virando febre, a tecnologia do fax também evoluiu. Aparelhos menores e mais eficientes começaram a pipocar por aí, porque o pessoal dos negócios queria tudo para ontem. Mas o fax que a gente conhece, prático e ligeirinho, ainda estava por vir. Se segura que agora a coisa engrena. A partir dos anos 80, o fax virou o rei da cocada preta. Aparelhos menores, mais rápidos e baratos invadiram escritórios, empresas e até as casas da galera. O mundo inteiro conectado por linhas telefônicas, transmitindo contratos, documentos, projetos e até mensagens para o crush. Aquele barulhinho clássico do fax virou música para os ouvidos.
Era a trilha sonora da comunicação instantânea, da agilidade nos negócios, de um mundo sem fronteiras. Nada de esperar semanas por cartas e telegramas. O fax acelerou o ritmo do mundo moderno. E aí, nos anos 60, a Xerox, a rainha das fotocopiadoras, resolveu botar banca e lançou o Xerox LDX. Esse lançamento foi um verdadeiro divisor de águas no mundo corporativo. O tal do Long Distance Xerography. Era um trambolho do tamanho de um Fusca. Mas que máquina! Imagine só, uma máquina que ocupava tanto espaço quanto um carro, mas que prometia revolucionar a comunicação empresarial. Usava uma linha telefônica exclusiva para mandar documentos para longe com uma qualidade de cinema e a velocidade de um foguete. Isso significava que as empresas podiam enviar documentos importantes para qualquer lugar do mundo em questão de minutos. O Xerox LDX foi um marco na evolução do fax. Antes dele, a transmissão de documentos era lenta e complicada, mas o LDX mudou tudo isso. Claro que o preço era para poucos, e só as empresas grandes tinham acesso, mas a inovação não parou por aí. A tecnologia do LDX abriu portas para novos desenvolvimentos. Mas a tecnologia abriu caminho para modelos mais acessíveis e compactos. Com o tempo, fax machines menores e mais baratas começaram a surgir, tornando essa tecnologia disponível para um público muito mais amplo. A Xerox, com essa sacada de mestre, ajudou a transformar o fax numa ferramenta essencial. Hoje é difícil imaginar um escritório sem um fax. E tudo começou com o visionário Xerox LDX. E quando o fax estourou, todo mundo quis um pedaço do bolo. Panasonic, Canon, Sharp, Brother e a própria Xerox começaram a investir pesado em modelos novos, cada vez mais incrementados e cheios de recursos. A concorrência era mais acirrada que briga de comadre em liquidação de tecido. Apareceram modelos com alimentador automático de documentos, função de cópia, memória para guardar os faxes recebidos e outras bugigangas que facilitaram a vida do pessoal. O fax já era figurinha carimbada no dia a dia. Mas, como tudo que sobe, uma hora desce, no final dos anos 90, a internet e o e-mail começaram a dar as caras. A comunicação digital, mais rápida, barata e versátil que arroz com feijão, conquistou o coração de todo mundo. E o fax, coitado, que antes era sinônimo de modernidade, virou peça de museu. O declínio era inevitável. As empresas que antes brigavam pelo mercado do fax, agora estavam de olho em outras tecnologias, como computadores, impressoras multifuncionais e, mais tarde, os smartphones. Mesmo aposentado, o fax deixou saudade. A invenção dele marcou uma nova era na comunicação, abrindo caminho para a transmissão instantânea de informações que a gente tem hoje. E não para por aí. O fax também deu um empurrãozinho para outras tecnologias. A digitalização de documentos, a compressão de dados, a comunicação por redes telefônicas, tudo isso evoluiu graças ao fax. É inegável a importância dessa maquininha que um dia conectou o mundo. A história do fax é a prova de que a tecnologia não para. O que é moderno hoje pode virar sucata amanhã. Mas o importante é reconhecer a importância de cada passo dado em direção a um futuro mais conectado. E você, meu caro telespectador, tem alguma história cabeluda com o fax? Conta pra gente. Se você gostou dessa viagem pelo tempo e quer continuar acompanhando histórias de invenções que mudaram o mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma curiosidade tecnológica. Até o próximo vídeo.